Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos começar então a criar, né, o projeto da camada web, né, para o nosso estudo de casos de times de futebol. Então nessa aula a gente vai criar as configurações iniciais, né, então a gente vai criar o projeto, né, configurar o Maven, tá, bem como o arquivo persistence.xml. A gente também vai criar então os recursos JDBC que existem no servidor, né, e o pool de conexões no PIARA, né, e configurar o JSF no projeto Maven. Tá? Então vamos ao código. Bem, então aqui no NetBeans nós temos, né, o projeto da nossa camada de modelo que implementa essas classes aqui que já está pronto. Tá? E agora a gente vai criar um outro projeto, né, que é um projeto da camada web, que no caso vai auxiliar, vai fazer, né, a parte da camada de visão, né, que eu reutilizo isso aqui. Então para criar esse projeto a gente vem aqui no menu File, New Projects, né, eu vou selecionar aqui o Java with Maven e o Web Application. Eu vou em Next. Tá? E vou chamar, seguir o mesmo padrão de nome do projeto, vou chamar de Times Futebol Maven Model. Aliás, Maven Model não, Maven Web. Tá? Não vou usar aqui um package, né, e vou em próximo. Tá? Aqui a gente seleciona o servidor Payara e Finish. Né? Ele vai criar os artefatos aqui e criar nosso projeto. Tá? Vamos lá, só mais um pouquinho. Bem, então, criou aqui o nosso projeto. A primeira providência que nós vamos ter aqui é olhar o arquivo .xml, então nós temos que adicionar algumas dependências. Tá? Esse arquivo .xml que eu vou disponibilizar, né, ali na descrição, então você pode obter ele lá do repositório do projeto depois. Tá? Uh, então o que a gente vai ter aqui? Né? Aqui em dependências, né, nós vamos adicionar algumas dependências. Tá? Uh, que seriam o quê? Uma dependência para o Hibernate, tá? Para o driver do Postgres, né? A biblioteca PrimeFace é uma biblioteca de componentes para JSF. Também o Jasper Reports, tá? Que nós vamos utilizar para relatórios, né? E a implementação do JSF, tá? Embora essa aqui já tem também ali no, no próprio PIAR. Bem, feito isso, né? A gente tem também que configurar, né? Aqui no caso ele configura alguns recursos. Ó, ele cria alguns pacotes com serviços web que eu vou excluir nesses dois pacotes que ele cria também. Olha só, deixar limpinho sem nada aqui. Né? A outra providência que a gente vai ter, tá? Seria então no arquivo aqui, ó. Eu tenho o arquivo persistence.xml, tá? Eu preciso registrar. Então tem aqui um arquivo de exemplo também que você pode pegar do persistence.xml. Tá? Vou até apagar algumas coisas que estão aqui. Vou copiar todo esse arquivo, né? Então, esse arquivo aqui, na verdade, olha só, uh, ele é parecido, né, com o arquivo persistence lá que eu tenho lá no outro projeto, tá? Só que no outro projeto lá a gente tinha um recurso local, né, e aqui tinha um apontamento, né, do qual que era o banco. Nesse aqui, então, a gente tem o tipo de transação, né, JTA, tá? Aqui eu vou apontar daí, então, para uma fonte de dados que vai existir no servidor, a gente não tem nenhuma conexão com o banco aqui. E daí temos as propriedades, tá? As propriedades algumas propriedades que referentes ao Hibernate para criar as tabelas, tá? O dialeto do Hibernate e também esse último elemento aqui que seria referente então à classe que implementa a plataforma JTA, que é a Java Transaction API, tá? Uh, e agora olha só, a gente precisa também, tá? Adicionar, fazer esse meu projeto aqui, enxergar esse projeto da camada de modelo, tá? Então, eu venho aqui em dependências, na opção, eu vou até dar um zoom para ficar mais fácil, ó, dependências, add dependency. Daí nessa tela aqui eu vou em Open Projects,
Aí daí vou mandar adicionar aqui, ó, Times Futebol Model Maven e clico em Add. Se observar aqui no meu pom.xml, tá? Então ele adicionou aqui como dependência, tá? Uh, este projeto, tá? Agora, olha só, eu vou limpar e construir aqui, que daí ele vai adicionar algumas outras dependências. No arquivo persistence.xml, aqui em design, tá? Em general, eu vou selecionar aqui, ó, add classes. Então ele enxergou já as classes que tem lá naquele outro projeto. Clique em add, tá? Uh, aqui na verdade ele apagou o meu .xml. Deixa eu fazer dar um Ctrl Z, tá? Em source, tá? Aí agora sim. Vou selecionar todas as classes e mando adicionar. Opa, aqui ele já adicionou. Pera aí. Agora fiz uma confusão aqui. Add classes. Agora deu uma confusão aqui no meu. O que eu tenho que fazer, né? Na verdade, que eu vou fechar e abrir de novo meu arquivo. Aqui em design, né? Eu vou selecionar aqui add classes, tá? E vou selecionar todas as classes que temos aqui. Tá? Agora sim. Então dele ficou aqui as configurações que eu tinha, né, do provider, o JTA Data Source, né, e daí as classes que existem lá na camada de modelo. Isso aqui eu tenho que fazer só para esse projeto enxergar, né, normalmente aqui as minhas classes, tá? Quando eu for fazer a consulta. Bem, agora nós precisamos criar, tá, um recurso JDBC que existe lá dentro do servidor, tá? Então, primeiro eu preciso registrar, né, essa conexão com o banco, ó, do Times de Futebol aqui no NetBeans. Eu vim aqui em Services, né, em Databases, tá? Aqui eu vou selecionar então New Connection, tá? Daí eu seleciono então Postgres, vou em próximo, e daí o nome da base de dados é Times Futebol, tá? E o usuário e senha Postgres, tá? Vou testar a conexão aqui, tá? Eu vou ir na opção próximo. Aqui no esquema, então, eu vou selecionar o esquema público, né? Que daí, quando eu abrir a conexão no NetBeans, é o esquema que vai aparecer, tá? E finish. Tá? Então, eu registrei o esquema. E agora a gente tem que gerar um arquivinho que será utilizado, tá? Para criar o pool de conexões lá dentro do Payara, tá? Então, para fazer isso, né? Eu vou aqui no meu projeto, vou em New, Other, e daí vou selecionar aqui Glassfish e daí JDBC Resource e vou em próximo, tá? Aqui então ele tá dizendo para mim criar, olha só. Deixa eu até cancelar aqui. Deixar nesse arquivo de persistência para eu ver o nome. Então vamos de novo lá, New, Other, né? E daí Glassfish, JDBC Resource, vou em próximo, tá? Então aqui ele pede para mim selecionar, né? Eu vou criar então um novo JDBC Connection Pool, tá? E o nome eu vou colocar aqui, ó, JDBC barra Times Futebol. Então isso aqui é a fonte de dados que vai existir lá no Payara, tá? Eu vou em próximo, né? Aqui não precisa colocar nada, vou em próximo novamente. E aqui então eu vou colocar, né, o JDBC, o nome do pool de conexões, eu vou chamar JDBC Connection Pool Times Futebol, tá? E daí eu vou extrair os dados da conexão, tá? Daquele banco que eu acabei de registrar, Times Futebol, certo? E daí vou em próximo. E daí a gente vai em Next e Finish, tá? Então o que ele vai gerar? Ele vai gerar aqui um arquivinho Glassfish Resource, tá? Você pode ver que ele não gerou XML, eu vou só renomear, tá? E colocar a extensão .xml, tá? E o que tem nesse arquivo? Então nesse arquivo que ele tem basicamente assim, ó, um JBC Connection Pool que aponta para o meu banco de dados, tá? E esse JBC Connection Pool ele tem um nome aqui, né, nessas propriedades, olha só, uma dessas propriedades tem um nome, e daí ele vai registrar um recurso JDBC, né, com aquele nome lá, Times Futebol, e o nome do pool, né, aquele pool que está aqui embaixo, tá? Então, agora olha só, antes da gente iniciar o Glassfish, tá, é interessante que eu vou pegar aqui ó, o driver JDBC do Postgres, tá, copiá-lo, e eu preciso copiar para dentro da instalação do Payara. Então eu vou vir aqui numa instalação do Payara, na pasta que está instalado, né? Para eu ver onde que está instalado o Payara, eu venho aqui no NetBeans com o botão direito do mouse, que é no Payara, em propriedades, tá?
aqui eu consigo enxergar o caminho, né, onde ele está instalado. Então eu vou ir nesse caminho, né, vou nesse caminho, acesso a pasta Glassfish e acesso a pasta lib, tá? E daí copio para cá. E agora o que, que eu faço? Eu vou iniciar esse servidor, tá? E daí a gente vai enviar esse arquivo Glassfish Resource lá para o servidor. Então está iniciando aqui o Peara. Tá, iniciei o Peara, agora eu vou acessar aqui a porta localhost, tá? E a porta 4848, que é do console de administração do Peara. Tá? Daí, olha só, eu vou vir aqui em Resource, né, no menu à esquerda em Resource, tá? Daí tem esse botãozinho Add Resource. E agora eu vou procurar por aquele arquivo lá que tem, tá? Eu vou vir então aqui em NetBeans Projects, tá? Eu vou pegar então esse projeto aqui, Timus Futebol Maven Web, tá? Eu venho aqui em SRC, Setup, né? E daí seleciono o arquivo XML. Clique em OK. Então ele criou o recurso. Agora para eu verificar se ele foi criado normalmente, tá? Está tudo funcionando. Eu venho aqui em Research, JDBC, daí tem aqui, ó, JDBC Connection Pools, tá? Ele vai ter então o pool que eu criei, Connection Pool Times Futebol, tá? E aqui tem as propriedades, né, que é o banco, o caminho dele, né? Eu vou dar um ping nele, tá? Se deu ping, é ok, então deu certinho. Se der um erro aqui, ó, de uma classe lá do Postgres, é porque eu não copiei, né, o driver JDBC. E daí a gente tem também aqui, ó, nos recursos, tá? Um pool, né, que é o JBC Timus Futebol, que daí aponta para aquele, aliás, um recurso JBC que aponta para aquele pool de conexões que a gente criou. Então tá tudo configuradinho aqui ó, no Glassfish, tá? Agora a gente só precisa então também configurar, né, aqui no... Você pode ver que daí se eu abrir aqui o meu web.xml não tem nenhuma configuração referente ao JSF. A gente precisa configurar para utilizar então o JSF no meu projeto. Tá? Então eu faço da seguinte maneira, ó, botão direito do mouse, New, vou em Other, tá? E daí eu vou pegar aqui ó, Java Server Faces, JSF Faces Configuration. Eu vou em Next, tá? E daí Finish. Né? Ele vai criar esse arquivo aqui, mas ele adiciona algumas configurações, né, no arquivo web.xml, tá? Então ele coloca o estágio de desenvolvimento, tá? Que seria, né, o development, tá? O servlet que atua com o JSF. E aqui no mapeamento do servlet eu vou colocar asterisco, tá? .xhtml, tá? E também no Welcome File List também eu vou deixar aqui ó, só index.xhtml, né? Feito isto, eu vou pegar e apagar esse arquivo index.xml, né? Index.html e eu vou criar aqui um novo, olha, o other, né, JSF Faces, JSF Page, tá? Que eu vou chamar de index, que daí ela vai ser compatível com o nome do arquivo que está descrito aqui ó, no web.xml, tá? Então, eu vou colocar aqui só um H1, né, projeto configurado. Né? E agora a gente só vai, eu vou limpar e construir e vamos tentar rodar o projeto. Né? Se ele conseguir só executar e exibir né, essa telinha aqui para mim, a gente já tá tudo certinho no ambiente. Né? Então vamos lá. Vamos rodar. Belezinha. Então rodou o nosso projeto, tá tudo configuradinho. Certo, pessoal? Então, a princípio, por enquanto era isso, né? Daí na próxima aula a gente vai começar então a fazer os templates aí para o nosso projeto web, tá? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.